romance, suspense, terror, drama. Não importa o gênero. A verdade é que todo mundo gosta de cinema. Então, pega tua pipoca e fica comigo, porque hoje o nosso episódio é direto do Festival de Cinema de Gramado. Olá, olá! Estamos de volta com mais um Fala Mercado aqui no nosso Coletiva.tv. E como vocês podem perceber, estamos num ambiente bem diferente, porque hoje o nosso episódio é especial aqui direto do Festival de Cinema de Gramado. E a gente está gravando num lugar super especial, que é o Museu do Festival. Então hoje, para falar sobre esse tema que todo mundo adora, eu tenho aqui comigo dois grandes especialistas que entendem muito do riscado. Então, para quem não sabe, Roger Lerina, jornalista e crítico de cinema, e ao lado dele, Gisele Iltz, a Giza, né, que é produtora e coordenadora da Gramado Filme Marketing. Na verdade, dos encontros de conteúdo, né, conexões, né? Gramado Filme Marketing. Então, sejam muito bem-vindos e obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada a você. Gente, não dá pra gente falar sobre Festival de Cinema de Gramado sem falar dessa nossa edição, que é a 51ª edição. Eu quero começar ouvindo vocês sobre o que vocês estão achando aí dessa edição. Giza, por favor. Primeiro as mulheres. Tá bem. Eu acho que tem sido uma edição muito agradável para participantes, filmes e público, principalmente porque a gente vem de uma edição 50, extremamente abrangente com a história do festival e, portanto, com uma programação enorme, com uma presença muito grande de homenageados, o que sempre tumultua um pouco e deixa o participante confuso para onde eu vou, né? Então, acho que essa versão 51, ela traz isso de mais agradável enquanto participação. Dá para acompanhar quase tudo. E no caso do mercado, a gente está comemorando o retorno ao festival, porque na edição 50 nós incorporamos um outro evento que chamava Mercado da Rede Entre Fronteiras, que surgiu aqui, e realizamos o Conexões Gramado Filme Marketing também. Portanto, ficamos com 10 dias de evento lá num hotel ou na Câmara de Vereadores, muito distantes do festival. E esse retorno o mercado inteiro sentiu e comemorou. Então, acho que a gente está terminando uma edição bonita, as mulheres marcando muito, os filmes emocionalmente muito fortes, mexendo mesmo com o público. Eu acho que a gente está tendo um panorama de Brasil inteiro, também profundo, coisa que era um pouco raro na versão maior de competição esse ano, não só nos documentários, como nos conteúdos de ficção. Tu enxerga essa marca de um Brasil profundo agonizando. E eu acho que isso é a cara do trabalho festival. Do audiovisual, Legal. É a cara da dignidade que a gente busca fazendo, né? Acho que é esse. Para mim, essa é a marca do 51. Legal. Roger. Eu concordo com a Giza. Eu acho que essa edição consolida um reencontro com os filmes, obviamente, mas com o público e com o mercado que na edição passada já foi rearticulada depois de 2 edições anteriores, que sabemos por conta da pandemia e também por questões mais estruturais de um governo que se colocou, para não dizendo mesmo, hostilizando a cultura, especialmente o audiovisual. Como eu disse no ano passado, já houve esse reencontro, mas acho que se consolidou nessa 51ª edição, por conta de tudo isso que a Giza lembrou, e não por acaso, muito simbolicamente, tivemos a presença na abertura da ministra da Cultura e também da secretária do Audiovisual,
marcando presença, não apenas do ponto de vista institucional, mas também sinalizando o que tinha sido anunciado já antes, um aporte do Ministério da Cultura, de verba, de apoio, para que essa edição saísse. Houve alguns problemas, talvez nem venha o caso da gente falar aqui, ou podemos falar mais adiante, que em termos de captação dessa edição, que comprometeram... Que inclusive correu o risco de não sair, né? Exato. Com certeza. E novamente corremos esse risco de não sair, como eu estava falando antes, aqui 48ª, 49ª, 2020, 2021, por conta da pandemia. Se cogitou até isso, mas obviamente foi uma ideia sempre descartada de cara, e se inventou um modelo online nesse período, absolutamente inédito no Brasil, que acabou servindo de modelo para outros eventos no país. Pois bem, então a gente tem essa rearticulação. O mercado sempre esteve presente e é indissociável, especialmente no mundo do audiovisual, no cinema, tanto que se usa a palavra, talvez podemos até discutir o quão essa expressão ela é efetivamente significativa, de indústria cinematográfica, mas isso quer dizer que nós temos ali mercado, nós temos economia, um ecossistema, um ecossistema ali. E, como eu disse, sempre fez parte do festival, mas desde que o Conexões Gramado Film Market, que já teve outros nomes, mas esse braço do festival ou da indústria se articulou aqui em Gramado para ser representante e ter tanta importância quanto a exibição dos filmes da competição e as mostras, vem cada vez crescendo mais. Como eu disse, fechou nessa 51ª edição. E quanto aos filmes, eu acrescentaria, além dessa lembrança bem apropriada que a Giza fez da presença das mulheres, também não é exatamente uma novidade. Felizmente, cada vez mais a gente vê mulheres não apenas como realizadoras, que é um pouco mais novo talvez, mas ocupando todos os postos à frente, atrás das câmeras, na produção. Isso é o tradicional, a Giza é o exemplo disso. Nossos grandes produtores brasileiros, a maioria são mulheres. Bem, a gente tem também uma representatividade muito grande nesse ano, também, de novo, uma tendência que a gente já vinha notando em edições anteriores, realizadores e realizadoras negras, indígenas, realizadores, elencos, LGBTQI, PN+. Então a gente tem uma variedade que está ali no palco, mostrando nos filmes, mas também apresentando e mostrando essa pluralidade de identidades e de informações, de culturas que fazem o nosso país. E eu acho que Gramado está dando voz a todos esses aspectos e ainda a outros. Então, acho que essa 51ª edição tem saído muito bem. Eu vou desafiar vocês a dizerem para nós o destaque do festival, por enquanto. Vocês falaram da presença das mulheres, falaram da presença racial, inclusive, dessa diversidade, inclusive, de representatividade. A ministra Margarete Menezes e a secretária do audiovisual, a Joelma, citaram isso, inclusive, na abertura, né? O quanto é importante esse olhar do audiovisual para essas categorias, para esses grupos minorizados. Então, eu queria... tem como dar um destaque? O que vocês... Um destaque, uma escolha de vocês dessa edição? Olha, do ponto de vista de mercado, no Conexões, eu acho que a gente está gritando mais. Eu acho que a Carta de Gramado, ela brinda o momento duro que a gente está passando. A gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre isso. Vamos, mas assim, é um ano onde a gente tem 2.800 de lei Paulo Gustavo. A gente tem 1,5 bi de fundo setorial do audiovisual. Nós não temos cota de tela, nós não temos direito autoral e nós estamos sem regulação do VOD. Então, acho que a marca, o registro que eu faria é esse alerta, esse grito que está surgindo, não apenas pela Carta de Gramado, mas eu fiquei profundamente emocionada com a presença do Barreto, agora no encerramento, chamando o público jovem para se engajar
na luta nacional de políticas públicas do audiovisual. Porque o que a gente também percebe é que existe nesses 20 anos últimos aquilo que eu tenho chamado de geração edital. Se você ganha, eu perco. E não se faz cinema sozinho. Então, o conceito não é bem esse da geração edital. Eu acho que essa seria a marca da 7ª edição e do Mercado no 51. Muito bem. E Roger, para ti. Eu acho que, sem dúvida, isso que a Giza falou é decisivo. Lembrei aqui essas presenças institucionais, uma recriação do Ministério da Cultura, um aceno de que queremos que seja levado ao Congresso as leis que regulem os streamings, né, o VOD, a cota de telas, porque é um absurdo nós termos, independentemente da qualidade desses filmes, mais ou menos 3.400 salas de cinema, segundo a Ancine, no Brasil, e, quando estrearam, 2.700 dessas 3.400 salas estavam sendo ocupadas por 2 filmes, Oppenheimer e Barbie. Barbie ocupava 2.000 salas. Isso é inadmissível. E ainda daí sobrando 700 salas para serem disputadas ainda com Missão Impossível. Né? Todos os outros filmes americanos e os filmes brasileiros. Bem, tem uma série de números a respeito disso que é triste e que a gente tem que falar. Mas eu queria falar de um outro ângulo, mais, digamos, artístico, dessa edição. É difícil realmente a gente sempre destacar, são vários aspectos que a gente pode pegar, mas você está me desafiando a um. Eu acho que a exibição de Mussum, o Filmes, aqui em Gramado, foi muito emblemática. Há tradicionalmente uma briga e às vezes um mal-estar entre um cinema que é mais comercial e que faz parte da programação aqui do festival tradicionalmente, em alguns anos com uma presença mais forte, outros menos, mas sempre há alguns filmes e que são muitas vezes criticados, a presença desses filmes no festival, por pessoas que defendem um cinema mais autoral, mais experimental, menos comercial, digamos assim. O Mussum Filmes, ele efetivamente é um cinema que busca um público mais amplo, mais popular. Ele já chegou com essa ambição. E talvez as pessoas que não aprovam tanto essa presença no festival tenham previamente torcido um pouco o nariz. Mas a exibição do filme, a figura do Mussum e o trabalho da direção, de todos, mas especialmente do Ailton Graça, protagonista, que é um dos que vive o Mussum na fase mais adulta, que a gente mais madura, que a gente reconheceu pelos Trapalhões, etc. Ele está absolutamente incrível, é uma evocação mesmo, assustadora até num certo sentido, ele na tela, e deu gatilho em todo mundo, despertou sentimentos, lembranças de todo mundo. Um lugar mais nostálgico, né? Um carinho na alma. Carinho na alma, exato. E mesmo mas claro, deve ter gente que ainda tem questões, mas eu acho que o filme mostrou que ele também é bem realizado, que ele também é um filme de qualidade e que eu acho que num momento que a gente está querendo, né, pessoal, unir, reconstruir, tem até no Brasil é o novo lema agora, reconstrução. Né? A gente quer reconstruir, unir, tentar superar essas polarizações que nos crivaram nos últimos anos. Uma figura como o Mussum ou os Trapalhões, a gente pode dizer que é uma unanimidade nacional, eu acho que galvaniza diferentes visões. Vão continuar sendo diferentes, bom que sejam, mas eu acho que esse foi um momento. O filme foi aplaudido em projeção aberta, o que não é muito comum, e deu assim, eu acho que na saída já estava todo mundo rendido. Eu acho que por enquanto, eu acho que realmente, do ponto de vista artístico, o destaque. Exato. Perdão, me engasguei. O destaque dessa edição. Legal. Tem uma coisa da pluralidade que eu acho que é marca também desse festival. Não apenas nesse sentido,
mas no sentido... a gente teve um primeiro debate na abertura com o pessoal de games e, óbvio, existe uma rixa muito grande da produção audiovisual como um todo com a produção audiovisual de games. Por quê? Porque os games se utilizam do recurso do audiovisual gerado por uma produção, mas não participam alimentando isso. Então, eu lembro que no domingo, quando a gente entrou nesse painel, uma das questões que surgiu foi: será que não é hora de acomodar, talvez pela linguagem, mas já na estrutura do aprendizado, essa produção de gamer e botar esse gamer para dentro do universo audiovisual, acomodando e disciplinando o pagamento de Condecine, mas entendendo que o audiovisual hoje é gigante, é diverso, é negro, quilombola, mulher, entendeu? Esse processo ainda está rançoso no meio da produção. E o fato dele vir à tona, acho que tem a ver com essa busca de um festival diverso e plural, trazendo, inclusive, produções que não têm por que não estar num festival, que tenham um viés comercial. Qual é o problema? Maravilhoso. Muito Acho legal. que é por aí. Giza, deixa eu aproveitar que tu citasse a carta de Gramado, porque eu tenho duas questões. Eu vou fazer as questões, mas eu queria aproveitar e te dar um espaço para poder ler a carta de Gramado. Ela não é muito grande, porque a gente quer falar sobre dois assuntos que eu sei que constam na carta de Gramado, que é sobre a regulação dos streamings, e isso o Conexões trouxe muito, né, tá trazendo muito esse assunto para o debate. E também uma outra questão que a gente vai passar com mais detalhes depois da carta. A gente sabe que agora, nesse momento, em agosto de 2023, nós temos a greve dos roteiristas nos Estados Unidos, que de alguma forma respinga no cinema brasileiro, de modo a dar luz a assuntos mais sensíveis e mais delicados do setor. Então, antes da gente falar sobre esse assunto, eu gostaria que tu lesse essa carta para nós, pode ser? A Carta de Gramado 2023 agora já tem 70 assinaturas de entidades brasileiras. E ela diz o seguinte: diante dos projetos em tramitação e votação no país, as entidades do setor e os profissionais do audiovisual presentes ao Festival de Cinema de Gramado, em sua edição 51, destacam e defendem 3 marcos legais fundamentais para o desenvolvimento da indústria audiovisual brasileira e a valorização da cultura nacional, e que, neste momento, encontram-se em risco. São eles, primeiro, cotas de conteúdo brasileiro. A cota de tela é essencial para garantir a presença mínima da produção nacional nos mercados de salas de cinema e na TV por assinatura. Nas salas de cinema, as cotas são adotadas desde 1932 e foram estabelecidas exatamente para promover o crescimento da produção brasileira num ambiente ocupado de forma predatória pela produção estrangeira. Atualmente, sem as cotas, o conteúdo nacional, que já chegou a ocupar 20% em 2022, foi reduzido a menos de 1% das salas. A TV por assinatura, as cotas foram estabelecidas pela Lei 12.485, em 2011, e ela promoveu um grande desenvolvimento econômico, oferecendo ao público o acesso a conteúdo produzido em todo o país. Em apenas 5 anos, a lei induziu um salto de ocupação do conteúdo brasileiro de menos de 1% para quase 20% em 2022 na TV por assinatura. E agora nós estamos prestes a perder essa pequena cota, que, em verdade, é uma cota de exigência de 3,8% da programação. Segundo, direitos autorais. É fundamental assegurar a justa remuneração do direito autoral para autores, diretores e produtores de obras audiovisuais. Quando as suas obras são exibidas no ambiente digital,
é exemplo de práticas já estabelecidas em inúmeros países. E, por último, terceiro, a regulação do VOD. O consumo de vídeo on demand cresce vertiginosamente em todo o mundo, num mercado que movimenta bilhões. No Brasil, as plataformas chegaram em 2011 e o país já figura entre os 5 maiores mercados de consumo no ambiente digital, sem contar com qualquer regulação, enquanto inúmeros países já ajustaram este mercado para os seus territórios. Para que a produção brasileira independente possa se desenvolver de forma justa e saudável, é fundamental garantir a presença de títulos brasileiros independentes nas plataformas, bem como seu destaque nos catálogos de oferta ao consumidor. É também fundamental estabelecer a contribuição para o desenvolvimento da indústria brasileira com o DECINE e um mecanismo de investimento direto na produção nacional independente. Esses mecanismos devem assegurar a prosperidade intelectual e patrimonial às empresas produtoras brasileiras. Contamos com os nossos parlamentares no Congresso Nacional para a defesa dos talentos e das empresas brasileiras nesse mercado tão promissor para a economia do país. 70 entidades do audiovisual do Brasil assinam essa carta. Legal. E eu acho que é exatamente essa nossa grande batalha. Construir, produzir e não ter acesso à exibição não adianta. A Margarete Menezes, a ministra, fala isso na abertura, antes da abertura oficial. Na verdade, ela concedeu uma coletiva de imprensa e ela diz uma frase que eu achei muito, muito interessante, que ela diz: está na hora do brasileiro ter acesso à sua cultura, né? Poder possibilitar isso ao brasileiro ter esse acesso. Isso é fundamental. Muitas vezes as pessoas que têm um argumento defendendo o liberalismo total, seja do ponto de vista de desconhecimento, às vezes mesmo, ou má fé, utilizam argumentos como que não se pode obrigar as pessoas a verem determinado conteúdo. Não podemos obrigar o público a ver filme brasileiro. O público escolhe o filme que quiser, dizem, ao sustentar que não serem contra cota de tela, coisa assim. Mas também não condiciona, né? Exatamente. A questão é que não há oportunidade. Também... Se existe um preconceito do público contra o cinema brasileiro, talvez seja porque também não há essa disponibilização para saber o que é bom, né? Que realmente o cinema brasileiro tem, sim, qualidade, tem produções incríveis e, aliás, né, a gente poderia citar vários títulos do cinema brasileiro incríveis, né? Com grandes premiações, inclusive. A gente teve um realizador, um curta-metragista apresentando um filme aqui nessa edição do festival. Ele deu uma ilustração triste, mas absolutamente, né, cabal dessa situação. Ele disse que ele veio, não me lembro qual cidade, ele veio de longe, num voo, numa empresa aérea, né, de transporte, e havia uma disponibilidade de filmes para assistir, uma empresa brasileira dentro do Brasil. Eram 99, ele contou, eram 99 filmes disponíveis. Não havia um filme brasileiro. 99, não havia nenhum título brasileiro. Então, na verdade, o cinema brasileiro, e aí ele ilustrou, o cinema brasileiro é estrangeiro no Brasil. É estrangeiro. O cinema brasileiro é estrangeiro. Era a brincadeira que a gente fazia da produção independente, né? Independente é o Warner, eu sou dependente, eu não consigo exibir. Perfeito, exatamente. É complicado. Tem que ser cômico, porque trágico já é o suficiente, né? É muito complicada essa inversão de Mas, valores. gente, e sobre a questão dessa regulação dos streamings, eu queria ouvir um pouco vocês, da opinião de vocês sobre a situação dos streamings hoje, que já são uma realidade, não há como brigar com eles mais, né? Assim, ó, eu vou te dar um outro exemplo, que não diretamente está ligado ao streaming, está ligado a um conceito dessa reconstrução que está se buscando no Brasil.
A gente realizou uma produção, essa produção foi captada em 35 milímetros e finalizada em digital por conta dessa revolução que estamos enfrentando de tecnologia. O laboratório que realizou a matriz gerou 2 cópias. Uma cópia não funcionou bem e a outra cópia serviu de registro para o projeto dentro da Cinemateca Brasileira. Hoje, eu preciso tirar uma cópia deste HD, embora eu seja produtora, porque é a única cópia que existe. E para eu poder tirar essa cópia, eu preciso pagar R$40 mil. Isto é o exemplo claro da inversão de valores. Eu faço literalmente uma produção, inversão de valores. Eu faço uma produção para uma plataforma de streaming, a produção é minha, a plataforma financia, e se eu quiser, eu tenho que pagar por ela para eu poder exibir ou assistir. E é disso que se trata o VOD, entende? A gente precisa fazer com que essas plataformas realmente façam isso, liberem parte da exibição e, com esta verba e esse lucro, financiem novas produções, para que a nossa independência seja literalmente independência. E que essas plataformas que exibem conteúdo paguem Codecine. É uma contribuição de desenvolvimento, né? Tu tem um faturamento imenso e não cai no caixa nada. E aí, quando tu contrata uma produção brasileira, tu guarda os direitos e a rentabilidade total. Gente, que é isso? Nós estamos prestando serviço e não fomentando indústria. Percebe? Então, é um processo muito complicado, temos muito para debater e construir, mas, fundamentalmente, quem produz não pode perder o seu direito, quem exibe tem que cumprir normas no país, e é vital que exibir no teu país seja um estímulo para a cultura desse país. É o mínimo. Roger? Não, é evidente isso tudo que a Giza falou e a gente repercute, tu já citaste aqui essa questão dessa greve lá nos Estados Unidos dos roteiristas e que depois foi encampada também pelos artistas, né? Atores, atrizes. Isso é absolutamente fundamental quando a gente tem, como a Giza exemplificou bem, um sistema que é absolutamente leonino de apropriação, não apenas de valores que são gerados com esses produtos audiovisuais, mas das propriedades intelectuais, do trabalho de produtores, mas também de criadores, roteiristas, atores, atrizes, diretores, realizadores, porque as cláusulas dessas plataformas de streaming, de negociação, são, como eu disse, são draconianas e ferem princípios já conquistados em outras áreas há muito tempo aqui no Brasil, no mundo inteiro, a respeito de propriedade intelectual. Então, sim, isso tem que ser discutido e eu acho, né, tu chegaste a insinuar algo, que essa greve lá nos Estados Unidos pode repercutir aqui. Eu acho que repercute não apenas no meio do audiovisual, que sim, seria absolutamente óbvio, mas porque, afinal, estamos falando de Hollywood. O público em geral, leigo, que não está afeito às questões específicas do audiovisual, presta atenção. E se a gente fizer aqui a ligação, a conexão, Conexões Gramado, disso que está acontecendo lá, que também é aqui, isso mobiliza certamente as pessoas, sensibiliza. E também, tão importante quanto, eu acho que é o tipo de, digamos, propaganda, publicidade para essa causa que chama de perto essas autoridades que nós estamos falando. Com certeza. Né, senadores, políticos, deputados, porque eles vão entender que isso não é uma especificidade, alguma reclamação
digamos, regional. De núcleo. De né? núcleo, De categoria. classista e etc. Não, gente, isso é um movimento internacional. Então, eu acho que tem uma sinergia aí. E de uma certa forma evangeliza esse público leigo, né? Sem dúvida. Dá a ele explicações que talvez eles não tenham acesso por ter essa impressão mais classista dessa greve, né? Não, exato. E entendem, porque, de novo, eu friso, não é uma questão de um número, uma discordância de número, de porcentagem, de um detalhe. Não, é efetivamente uma colonização, uma maneira monopolista de lidar com esse mercado, que é uma questão de soberania nacional mesmo. A gente, quando eu digo, não é só o pessoal do audiovisual, imprensa, não, qualquer cidadã tem que estar consciente disso e dizer, não, eu quero ver Barbie, eu quero ver Oppenheimer, mas tem que ter tela, espaço, e não pode ser o que acontece desses na 1% madruga. que assim, passa assim, na terça-feira, 4 da tarde. Depois das 4 da tarde não tem cinema brasileiro. Aliás, não tem cinema francês, nada no cinema depois das 4 da tarde, que é só americano. Bom, eu quero lembrar para a nossa audiência que este é um programa com oferecimento da Vero. A Vero tem taxa sob medida e máquina grátis. A Vero cabe no seu bolso. A Vero é mais negócio, peça a sua proposta. Gente, vamos falar um pouquinho, vamos puxar a brasa bem para o nosso assado. Estamos em Gramado, estamos em solo gaúcho, temos uma premiação específica para as produções gaúchas, né, dos curtas gaúchos. Eu quero ouvir então um pouco de vocês, a opinião de vocês sobre as nossas produções gaúchas, já que cá estamos, né? Não apenas os curtas, também dos longas-metragens gaúchos. Eles passam, eles têm uma programação durante a semana e também tem uma premiação específica. Nem sempre foi assim. Primeiro que nem havia uma mostra de longas, até também não havia uma produção consistente para isso. Quando, felizmente, já tivemos em número suficiente, surgiu uma mostra não competitiva aqui em Gramado e de uns anos para cá ela virou competitiva. E a competição de curtas dos curtas gaúchos é um dos grandes momentos do festival. Chamado Gaúchão. O nosso gaúchão, o charmoso gaúchão. Charmoso gaúchão. É muito bacana porque a gente vê uma garotada, tem muito filme de estudante sendo exibido, então a gente fazendo, né, estreando no mundo do audiovisual e já num dos palcos mais consagrados do cinema latino-americano, que é o Festival de Cinema de Gramado. É um pessoal muito empolgado e sempre como eu disse, um dos pontos altos. Esse ano não foi diferente. Então, tínhamos filmes documentários, ficção, animações, filmes mais experimentais, comédia, filme de gênero, filme de terror mesmo. Então, temos uma variedade bastante grande que dão conta, né, Giza, seguindo uma tradição que já temos do nosso audiovisual, mas que está cada vez, eu acho, mais consistente, mais variado. Isso tudo que a gente falou antes de realizadoras, visões femininas, visões de negros, negras, de comunidades indígenas, LGBTQIA+, todas estiveram presentes nas mostras gaúchas, tanto de curta quanto de longa-metragem. No caso do mercado, a gente inaugura esse ano uma parceria muito legal com o IACINE e a SEDAC e com a Ancine, com foco na capacitação do profissional presente ao Festival de Gramado, obviamente, em grande maioria, o pessoal do Sul. Então, é o interesse da Secretaria da Cultura e do Instituto Estadual de Cinema, através desse patrocínio, dessa realização conjunta conosco, e da Ancine, de capacitar mais ainda esse profissional aqui do Sul, para que a gente consiga ter um processo de desenvolvimento mais acelerado e qualificado. Então, acho que essa também é
esse também é um olhar muito delicado a esse universo gaúcho. Nós temos hoje, por registro, 750 produtoras audiovisuais no Rio Grande do Sul, registrada na Ancine. Nós temos um universo de mais de 10 mil pessoas trabalhando no segmento audiovisual. Nós temos 4% do PIB na economia criativa do Estado. Então, a gente tem volume de indústria, a gente tem mercado operando, agora nós precisamos trabalhar em cima do mercado exibidor. E acho que a Paulo Gustavo vai agitar muito nesse sentido. Tanto o SEAV, quanto a PTC, quanto o colegiado, quanto o próprio Ecine, tem um foco muito atento à possibilidade de fomentar, mas de exibir e de qualificar. E como a lei brinda exatamente esses segmentos, eu acho que a gente está num bom caminho. Gente, a gente está chegando naquele momento que eu não gosto, que é o final. Porque a gente poderia ficar horas aqui falando sobre isso, ainda mais com pessoas que amam esse assunto, né? E circulam neste meio há muitos anos. Aliás, dessas 51 edições, quantas vocês já participaram? Sabe de cabeça, Giz? Agora eu peguei vocês. Eu acho que eu fiz 40. Uau! Eu acho. Roger não deve ter baixado muito disso. Porque isso é o quê? Um pouco menos, mas... Né? 83. 50, 83, a minha primeira participação é como publicitária, Olha! acompanhando o festival que tinha um patrocinador chamado Chocolate Caseiro Gramado, Prager. E a segunda é concorrendo com o Super 8. Olha, que maravilhoso! Eu venho de um caminho depois cobrindo pela RBS. Foi fisgada pelo cinema. Aí fui cobrir pela RBS, daí virou doença. Eu já devo Aí virou cachaça. Aí virou Virou cachaça. cachaça. Eu já devo ser umas 30, pelo menos. E eu já participei, é legal, assim. Da mesma forma A gente foi a Giza, né? junto num curta, lembra? Exatamente. Subimos na mesa os dois para defender um Para filme. defender o filme. E eu já mas comecei como estudante, né? Estudante de jornalismo, vindo a Gramado para ver os debates. Né? Isso sempre foi uma tradição muito forte. Os debates são fundamentais e também são o cerne, eu diria, do Conexões, né? O debate, essa conversa. Bem, então, como público, né? Estudante, depois jornalista, cobrindo o tempo que eu trabalhei, talvez quase 20 anos nos veículos da RBS, então vinha. Aí, como júri da crítica, júri oficial, já fiz de tudo. E nos últimos anos tenho contribuído também, primeiro nos roteiros das cerimônias, daí depois quebrando o galho na hora de apresentar, dava algum problema, eventualmente algum apresentador não podia aquele dia. Vai o Roger. Vai que o Roger tá aqui. O Roger tá... Roger Lerini, Festival de Cinema. Aí acabei vou ficando, agora coordenando também debates de manhã, que eu adoro essa conversa. A Giza adora também, é Eu ótimo. adoro. Eu acho que esse espaço do debate, e te diria até que comentando isso, eu lembro, quando a gente ensaiou trazer de volta o mercado na batalha junto à Prefeitura de Gramado, para que o festival tivesse esse segmento, reconhecendo que ele é um festival tradicional, mas que o mercado mudou, a indústria mudou, a tecnologia é outra. Se tu não areja esse universo, tu passa a ter uma coisa estagnada. Então, o mercado veio muito nesse caminho, de instigar, de inovar, de provocar. A primeira coisa que nós fizemos foi recuperar, no começo da Ancine 2002, o debate na sala de debate do Serra Azul. Eu me lembro que eu fui lá, sentei com o seu Gino e falei, o senhor precisa entender que o festival tem que ter aquele calor de volta que era aqui no café, na sala do café da manhã. E ele generosamente abriu a tarde e nós realizamos um primeiro grande debate no horário e no local. E aí se retoma
não apenas o debate do dia seguinte, mas a porta aberta para o público estar presente. Esse é o barato, né? Essa troca é muito boa. Numa edição que a gente fala da presença das mulheres, ter uma mulher empoderada como a Giza, que vai lá na frente e diz, temos que trazer e trouxemos de volta, é realmente muito bom. A Giza tem o poder. Gente, por último, então, para quem não sabe, nós estamos, a data que ele vai ao ar, que esse episódio vai ao ar, é indiferente, mas estamos na véspera do grande tapete vermelho de Gramado, né? E é um momento muito esperado pelo público geral, especialmente. É onde passam ali suas celebridades. A gente já teve aqui, durante essa semana, algumas provinhas, né, dessas celebridades passando esse tumulto, esse frenesi que causa. Então, queria ouvir um pouco de vocês dessa expectativa para o grande dia, né, de amanhã. Esse ano dividido o tapete vermelho em 2 momentos, né? Hoje a gente já vai ter o início das premiações e homenagens. E amanhã, então, finalizando essa 51ª edição. Como é que tá esse frenesi para amanhã? Eu estou muito curiosa, porque dessa vez, realmente, hoje é sexta-feira, e a única relação que eu tenho com a premiação está focada na mostra de filmes universitários, dentro do Conexões, que é um concurso interativo. Nós tivemos 7 títulos, eles vão do Eopoque ao Chuí, e ainda uma participação de um grupo de Brasília, que fez o curso da escola de Cuba. Então, trouxe um trabalho finalizado em La Habana. E essa mostra, a gente traz a premiação dela no sábado. Na sexta-feira, o que nós vamos ter são as homenagens e a premiação de curtas. Eu acho que tem muito trabalho bonito presente, mas eu não acompanhei a mostra de curtas, então eu só torço para que o povo saia feliz com a premiação. Não tem como sair triste, né? Alguém vai sair feliz. Não, sem dúvida. A gente nunca sabe, é sempre arriscado. A gente está falando aqui na véspera, né, dessas premiações, e é sempre temerário apontar, não, esse filme preferido. Não vou botar vocês nessa saia não, justa. Porque a gente nunca sabe, os desígnios dos júris são insondáveis. De todos os tipos de júris que nós temos na sociedade, nunca, né? Exatamente. Nunca então, se sabe. É muito complicado. Eu falei aqui do Mussum, o Filmes, mas como eu disse, ele é um filme com um viés mais comercial. Talvez o júri não vá considerar, etc. Ainda que eu acho que o Ailton Graça desponta efetiva. Já ia dizer que não vou fazer, já estou fazendo aqui. Vocês que estão vendo, Vamos talvez, ver, será? Porque quando esse episódio for ao ar, os resultados já vão ter sido divulgados. Acho difícil tirar o prêmio da Vera Holtz. De melhor atriz, né? De melhor atriz. Pois é. Porque olha aí, temos apostas. Eu nunca vi um começo de Boleiro de Ravel com aquele olhar namorador do público. Isso. E ela foi aplaudida, foram os 2 momentos. Ela foi aplaudida de pé. Ser aplaudida de pé. Não, então, aí... e em projeção aberta também. Tá vendo? Então eu concordo também, voto com a relatora, que a Vera Holtz realmente é uma das favoritas, é a favorita, eu acho mesmo. Gente, é incrível. E o Ailton Graça, como eu disse, né, no papel do Mussum, eu acho que é indiscutível, mas pode ser que mas não é discutível. Mas é discutível. Porque nós não somos jurados. E nós não somos jurados. Mas o importante é que, eu acho que é o que a gente já falou, na verdade, antes. Foi uma edição que pontuou e destacou vários aspectos positivos e acenou com esperança, com ideias novas. Muitas vezes termina esse festival, a própria carta, o tom da carta, apontando coisas graves, sério, a gente falou aqui disso tudo. Sim, sim. Mas é um tom, a gente anota, quantas cartas a gente já leu. Diferente. É um tom diferente, é um tom otimista, porque recriamos um ministério, há uma boa vontade de que as políticas
públicas na área da cultura se efetivem, especialmente no audiovisual. Então, eu acho que essa é a marca do festival, independentemente de quem vai ganhar prêmio, que E nessa edição a gente tem mais do que esperança, promessas, né? Com a presença da ministra e da secretária, a gente teve promessas de que, Exato. de fato, o governo federal volta a olhar para o setor Sabe audiovisual com mais afinco. Que nesse caminho, quando eu recebi a carta e a gente estava ajustando, eu fiquei pensando muito que depois de muitos anos a gente tem um discurso parceiro entre a classe, a Secretaria do Audiovisual e o Ministério da Cultura. É verdade. Estamos todos na batalha. A abertura do Conexões foi feita pela Joelma. A Joelma, igual a mim, se grudou no celular com os pontos, que eram vários e estes. E, nos ajudem nesta conquista. Então, acho que isso também é uma marca que traz esse conforto esperançoso da Carta de Gramado, não ser um lamento e ser um depoimento de fé. Não é à toa que são, até o momento, 70 entidades da economia criativa assinando essa carta. Né? Gente, muitíssimo obrigada, que papo gostoso e que honra estar aqui no museu do festival. Muito obrigada mesmo pela presença de vocês. Obrigada a você. Obrigado também, a oportunidade de conversar sobre esse assunto que nos apaixona, né? Sempre. Mesmo? Nem deu pra perceber, gente. Os dois babando sempre. E para vocês que ficaram com a gente até aqui, curte, compartilha, comenta, te inscreve no canal, ativa o sininho para o YouTube te avisar sempre que tiver conteúdo novo. E como vocês sabem, aqui no Fala Mercado, toda semana tem conteúdo novo. Eu te espero semana que vem. Tchau, tchau.